Oi, pessoas! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Divã Cristão. E no YouTube é Pérola Diária Lumelo. Sejam todos bem-vindos. É um canal de reflexão para o meu e para o teu coração. Pessoas, eu estava aqui vendo aqui que nós somos como árvores. Isso mesmo, que Deus plantou na casa dele, que nos plantou nesse mundo. Cada pessoa como se fosse uma árvore, né? E aí nós temos que avaliar, né? Que tipo de árvore nós estamos sendo, se estamos dando fruto, se estamos no solo correto. E aqui em Jeremias 17:8 fala assim: porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba e nem deixa de dar frutos. Olha aí, gente. Então, pessoas, nós somos essas árvores. Agora nós temos que entender o seguinte: aonde nós estamos plantados? Tem nutrientes certos? Estamos bem adubados? Nossas necessidades estão sendo supridas? Esse lugar que você está plantado está te cabendo? Ou você está forçando? Quando a árvore está bem enraizada, pessoas, com os nutrientes certos, pode vir o calor, pode vir a provação, pode vir a sequidão. Suas raízes estão bem alicerçadas, estão aprofundadas na terra. E as próprias raízes vai trazer os nutrientes certos. Ela não vai buscar suprimento externo, ela vai buscar suprimento interno. Ela vai beber ao lado da fonte, né? E isso, pessoas, e por causa disso ela vai se tornar o quê? Uma árvore resiliente, bem-sucedida e produtiva. Vai gerar na estação certa, não vai murchar, né? Não vai secar por causa da prova, por causa da sequidão, né? E mesmo se ela for velhinha, ficou velhinha, já tá idosa, né? Ela vai o quê? Ela vai produzir. Por quê? Porque não importa a provação que vier, se você tá plantado no lugar certo, meu amigo, pode vir o que for. Pode vir tempestade e não vai te derrubar. Pode vir o calor que for, que vai tentar murchar tuas folhas, Deus não vai deixar. Sabe por quê? Porque você não se alimenta dos ventos externos, você se alimenta, sua raiz está bem fincada na fonte certa. Seus nutrientes vêm de baixo, né? Vem das raízes. Uma raiz bem alicerçada, uma raiz bem saudável. Você está num lugar onde te cabe, um lugar onde você tem potencial para crescer e ser você mesmo. E aí, pessoas, que está o segredo. A Bíblia fala que, lá em João 15, que Jesus fala: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Então, nós temos que confiar no agricultor. Porque o agricultor, ele entende de terras, ele entende de semente, ele sabe o seu potencial. Ele sabe aonde te plantar, onde você vai produzir mais, que você vai destacar, que você vai florescer, que você vai gerar nas estações próprias. Entende? E essas raízes, hoje eu estou mais aprofundando na raiz. E essas raízes é o quê? É o seu caráter. O caráter do cristão. O cristão que tem raízes é um cristão que está aprofundado. É um cristão que está alicerçado na palavra. É um cristão que tem conhecimento. É um cristão que está bebendo da fonte certa. Entende? E aí tem tudo para ele crescer. Só não vai crescer se não quer, porque tem tudo para crescer, né? E aí o que acontece? E as suas raízes estando nesse solo certo, com os nutrientes certos, vai ser uma raiz saudável que vai suportar toda a estrutura da árvore, né? Vai suportar todo o peso, porque ela vai crescer, ela vai gerar galhos, ela vai gerar frutos, então vai ter um peso ali.
mas ela vai estar bem estruturada, tem que estar estruturado, né? Mas se a raiz estiver doente, e aí, como que vai ser? Aí os frutos vai ser minguado, as coisas não vai dar certo, né? E aí não vai, mas assim, não tem como uma raiz ficar doente se ela estiver no solo certo. Ela só vai ficar doente se ela estiver plantada no solo errado. E esse solo, pessoas, representa o que? O nosso coração. Deus planta a semente certa, no solo certo. Mas tem que ver que tipo de solo que está o nosso coração. É isso mesmo. Se o coração é endurecido, vai até florescer rapidinho, mas vai murchar. Se o solo é rochoso, é isso que vai acontecer. Se o solo é cheio de pedras, pedregulho, vai impedir de crescer, vai atrapalhar. Se o solo é cheio de espinho, vai sufocar, ela não vai crescer. Porque quando vai vir o calor, ela não vai ter espaço para respirar, não tem espaço para expandir. E aí? Tudo isso representa, esse solo representa o nosso coração. A palavra, ela é a semente que é lançada no coração. E essa semente, ela é poderosa. Essa semente, ela tem um potencial muito grande para fazer você crescer, para fazer você ganhar estrutura, para você ter potencial, para você florescer, para você frutificar. Mas dependendo como tiver o solo, muita semente morre, não vinga, né? E aí é a hora que você tem que confiar no quê? No agricultor. Tem que confiar no agricultor e falar, meu Deus, cuida de mim. Cuida da minha terra, cuida do meu solo, cuida de mim, né? Então, eu lembro de um dia, eu tava meio revoltadinha, né? Eu tava na igreja, eu tava meio revoltadinha aqui. E ninguém sabia de nada. Eu e Deus, eu acordei aquele dia e eu falei, ai Deus, eu já tô cansada, o Senhor já falou tanta coisa, o Senhor já falou tanta coisa ao meu respeito, eu acho que, sei lá, eu acho que é coisa da minha cabeça, sabe? E esse negócio aí de pregar, de dar palavra, acho que é coisa da minha cabeça, isso não sei lá. E eu tava meio revoltadinha aquele dia. Aí o pastor subiu no altar e foi pregar. Gente, ninguém sabia o que eu tava pensando, porque era dentro de mim, era no meu coração. E aí a palavra veio e falou assim, quem fez a boca? Não foi Deus? Quem dá a semente? Não é Deus? Você só tem que semear a semente, o resto Deus faz. E você que tá dizendo? Ai, isso é coisa coisa da minha cabeça. Gente, eu calei a boca. Porque eu pensava assim. Lembra que eu falei para vocês? Eu sei das minhas raízes. Porque eu falei assim, meu pai é um lavrador de terra, nem estudo meu pai tem. Eu sou a família mais humilde lá da parentela toda. Né? A gente é a família mais humilde. Ah, vê isso, gente, desse jeito. Sabe o que Deus falou comigo? Ah, você tá falando isso porque seu pai é lavrador? Então fala pro teu pai que eu sou agricultor também. Eu sou agricultor, eu entendo de terra, de solo. E você tá aí, porque seu pai é lavrador. Eu também sou teu pai e eu sou agricultor. Gente, eu calei a minha boca e falei, toma. Fica aí, você não fala, mas você pensa muita coisa. E Deus ouve o que você pensa. Tá tudo diante de Deus e aquilo me calou. Porque a gente põe muito ponto de interrogação, a gente faz muita, sabe, vem dúvida, vem um monte de coisa para atrapalhar aquilo que Deus está semeando na nossa vida. E isso me lembra, pessoas, da figueira estéril, que está lá em Mateus 21, 18.
De manhã, Jesus estava saindo da cidade e Jesus teve fome. E Jesus viu a figueira à beira do caminho e aí falou, vou lá, porque ela tá cheia de folhas e naquele território, quando a árvore tá cheia de folhas é porque já tem frutos. Ele foi lá, mas procurou lá no meio das folhas os frutos e não tinha frutos, só tinha folhas. Então ele disse, nunca mais dê frutos. Jesus decretou ali, nunca mais dê fruto, porque Jesus procurou fruto naquela figueira e não tinha fruto. Ela estava no estágio de folhagem que tinha que ter fruto, mas não tinha fruto, só tinha folhas. Imediatamente aquela árvore secou e os discípulos ficaram espantados. Nossa, a figueira secou tão depressa. E Jesus falou, eu asseguro, se vocês tiverem fé e não duvidarem nos seus corações, poderão fazer não somente o que foi feito com essa figueira, mas vocês podem dizer para esse monte, levanta-te e atira-te no mar. E assim será feito, porque tudo que vocês pedirem em oração, se vocês crerem, vocês vão receber. E isso, pessoas, mostra o quê? O que Jesus está mostrando aqui para nós? Que aquela árvore estava plantada na beira do caminho, não estava no lugar legal, né? Que poderia favorecer ela. E outra coisa, o sucesso, ele vem pela profundidade da raiz, pela intimidade que você tem com Deus, pela comunhão que você tem com Deus, pelo secreto que você tem com Deus, e não por aparência, e não por chamar atenção, e não por visibilidade, porque se a gente for por aparência, por chamar atenção, visibilidade, nós somos como a sementinha que floresceu no solo rochoso, à mesma velocidade que ela aparece, à mesma velocidade ela se apaga. Não tem durabilidade, entende? Então, para sermos produtivos, além de a gente ter raízes, nós temos que renunciar às nossas vontades próprias e obedecer às instruções do agricultor. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz, sem Jesus nada podemos fazer. Temos que estar conectado com o Mestre. Isso mesmo. Temos que reconhecer que sem Ele nada somos e nada podemos fazer. E não adianta querer ter uma vida de aparência. Não adianta. Por quê? Porque as máscaras caem, os personagens caem. Não tem como sustentar máscara e personagem por muito tempo. Principalmente na rede social. Não adianta, a gente tem que ser nós mesmos. Ou eu vivo ou eu não vivo. Não quer dizer que somos perfeitos, santos, não, mas eu tenho que me esforçar para fazer o que tem que ser feito. Para fazer e acreditar naquilo que está sendo feito. Entende? Então, o solo, a sua raiz tem que estar bem alicerçada. Tem que estar aos cuidados de quem? Do agricultor. Para quê? Para que nós não sejamos o que? Envergonhados. Nós não podemos ser envergonhados. Nós temos que ser bem-sucedidos. Tudo que Deus plantou na minha vida, na tua vida, nós temos que ser bem-sucedidos. Porém, aquela figueira, ela secou imediatamente. Por quê? Porque o dono dela procurou fruto e não achou. Por isso que eu falo, não adianta viver de aparência. Por quê? Porque vai chegar o momento que o mestre vai procurar fruto. E se não tiver fruto, o que vai acontecer? Vai ser amaldiçoado, vai secar. Só vai servir para queimar os galhos. Então aquela figueira, tanto aquela figueira como eu, como você, sem Jesus, nada podemos fazer. Nada podemos produzir. Nós temos que estar na fonte. E a reflexão de hoje, pessoas, é justamente isso. Temos que saber quem nós somos em Deus. Que nós somos filhos, filhas de Deus. E que Deus é nosso? Deus é o nosso Pai. Deus é o nosso Criador. Isso mesmo. Isso mesmo. Porque Jesus falou, eu lhe asseguro. Quem Deus assegurou?
sustentou a palavra? Jesus. Quem sustenta a palavra? Jesus. Ele diz, se vocês tiverem fé. O que é fé? Certeza. Vocês vão produzir. Mas vocês não podem deixar dúvida no coração de vocês, porque a dúvida vai paralisar a fé. E aí vocês não só vão, tudo que vocês determinar, tudo que vocês ordenar, vai acontecer assim como aconteceu com essa figueira. Por quê? Porque a palavra que sai da boca do rei, ela tem poder, tá em Eclesiastes 8:4. E você é filho do rei. E o seu pai é dono de tudo. Então nós precisamos, pessoas, reconhecer a nossa identidade de filhos de Deus. E não deixar que a voz do pecado venha dizer que você não é nada. Não, eu sou filho de Deus, Jesus pagou meu resgate. E a palavra verbalizada na minha boca, na tua boca, que palavra que tem que ser verbalizada? A palavra que saiu da boca de Deus, quando ela sai da minha boca e da tua boca com fé, essa palavra vai secar feridas, vai sarar enfermos, vai expulsar demônios. A palavra dita, declarada na minha boca com fé, em nome de Jesus, vai executar aquilo que foi determinado, aquilo que foi ordenado. Porém, quando eu fizer isso, nós não podemos deixar a dúvida bater. Ai, será que vai acontecer? Não! Eu tenho que ficar firme. Por quê? Porque Deus vela a palavra dele para cumprir. Deus cumpre a palavra dele. Agora eu tenho que manter o posicionamento de firmeza. Viu que Jesus falou, ninguém vai comer o fruto de ti. Jesus não ficou batendo mais boca, não ficou falando mais nada. Foi falado, tá falado e vai acontecer e ponto final. E aí, pessoas, o que vai acontecer? Tudo que você pedir em oração, tudo que você pedir, árvorezinha de Jesus, tudo que você pedir em oração e você crer com fé e não duvidar, você vai receber. Aqui está uma receita poderosa. Uma receita poderosa. Tudo que você pedir em oração, então é necessário pedir. Pedir para quem? Para o Pai. Em nome de quem? De Jesus. E se você crer, tiver fé, sabe, manter a firmeza, a certeza, você vai receber. É só esperar, você recebe. Porque Deus honra, Ele vela a palavra dele para cumprir. Eu deixo essa reflexão para você, que Deus fale mais ao teu coração e que você seja essa árvore produtiva, que você venha florescer, venha crescer e venha gerar muitos frutos para a glória de Deus. Que Deus te abençoe.